Gostaria de compartilhar nessa noite da palavra do Senhor. E eu gostaria que você então abrisse a sua Bíblia. Nós vamos falar sobre seja perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Seja perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, verso 48. É apenas um versículo que é o tema deste sermão, dessa exposição nessa noite. E eu gostaria de compartilhar com você, para a glória de Deus. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 48. Diz assim a palavra do Senhor: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Pai bendito, glorificado seja o teu nome. Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor já está entronizado em nossas vidas, em nosso coração, em nosso lar. Por isso, Pai, nós nos colocamos na tua presença nessa noite, para continuarmos sendo edificados, meu Deus, ouvindo aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações e queremos ouvir, continuar ouvindo, ó Pai, cada vez mais o Senhor falando conosco. Por isso, Pai, nos traga entendimento neste verso, através deste texto, ó Pai, que nós escolhemos. Que o Senhor nos abençoe e nos direcione pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Amém, queridos? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que estás nos céus. E aí eu quero começar, irmãos, esta exposição, este sermão, fazendo uma pergunta, que talvez soe no seu coração, na sua mente: como ser perfeito como Pai Celestial? Como ser perfeito como o nosso Pai que estás nos céus? Quando nós tratamos, irmãos, sobre o assunto da paternidade, muitas pessoas e até mesmo os cristãos enfrentam barreiras e traumas emocionais pelo fato de terem tido, talvez, maus pais ou até mesmo a ausência deles no núcleo familiar. E aí se pergunta: como posso amar a Deus, ou como eu posso me dirigir a Deus como pai, se tive um pai terreno que não me amou ou não se importou comigo? Essa ideia, irmãos, de não conseguir ver a Deus como um pai, não reflete verdadeiramente quem Deus é. Ainda que a experiência de ter tido um pai não for a mais agradável possível. Os pais terrenos, irmãos, deveriam, por sua vez, refletir o caráter de Deus, que é provisão, que é proteção, que é amparo e liderança amorosos no lar. Então, essa forma de paternidade, irmãos, deveria dar aos filhos um testemunho verdadeiro da natureza do nosso Pai Celestial, que ele reflete verdadeiramente uma natureza bondosa, uma natureza acolhedora e uma natureza, irmãos, misericordiosa. Quando nós olhamos para Deus, nós podemos ver todas essas características. E as características negativas de um pai imperfeito e terreno, irmãos, que muitas vezes vêm pelos excessos, vêm pelos abusos, pela ausência, pelo desamparo e pela indiferença, não corresponde ao ideal de Deus para a sociedade humana. Não é isso que Deus deseja, irmãos, para a sociedade. Deus deseja, irmãos, que a família seja a base viva da sociedade. Ele quer que o lar transmita amor. Ele quer que o lar transmita fé, irmãos, e valores morais para as próximas gerações. É por isso que nós estamos aqui. Para quê, irmãos? Para que nós aprendamos cada vez mais daquilo que Deus requer de nós. E isso faz parte de quem, irmãos? Daqueles a quem Deus os constituiu como pais. Esse é o papel dos pais. Transmitir essa fé, transmitir esse amor, conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Ensina a criança o caminho que se deve andar, para que quando ele envelhecer, ele não se desvie. Então, em Deuteronômio, ainda no capítulo 6, verso 7, diz assim: Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus, quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Então Deus orienta aqui, irmãos, através desse texto, o povo a guardar o quê?
os seus mandamentos. Aonde? No coração, na mente. E transmiti-los, irmão, de forma constante, de forma natural, no cotidiano do lar dos seus filhos. Os filhos devem ver em nós, irmãos, exemplos de servos e servas que amam o Senhor, que têm um compromisso com o Senhor, que têm uma responsabilidade com o Senhor. Então, o ensino espiritual, portanto, irmãos, não depende apenas de momentos formais, como estes aqui, que muitas das vezes nós trazemos, né? Nós nos reunimos para formalmente, irmãos, aprendermos algo da palavra de Deus. Então, não depende apenas desses momentos formais, sentado, por exemplo, mas do exemplo vivido no dia a dia. Eles devem ver em nós, irmãos, e aprender conosco no dia a dia. Se nós, irmãos, que somos pais, não temos compromisso com Deus, se nós, como pais, não temos responsabilidade com as coisas que Deus tem proporcionado, tem confiado a nós, o que dirá aos filhos, irmãos? Eles, portanto, não terão também. Então, através da posteridade, irmãos, dessas gerações que virão, que serão ensinadas, que serão direcionadas, o propósito divino é de quê, irmãos? De multiplicar o bem, formar pessoas de bem e manter uma comunidade forte que reflita o cuidado de Deus na terra. Então, quando vemos estas características positivas, irmãos, nós podemos ver que Deus realmente está refletindo ali, está cuidando, irmãos, dessas pessoas ou destes seres na terra. Então, a família é o primeiro grupo da sociedade. Uma família forte, teremos uma sociedade forte. Uma família fraca, portanto, irmãos, consequentemente, trará ou lançará na sociedade pessoas fracas. É no lar, irmãos, que se aprende a respeitar. É no lar que nós impomos os limites. É no lar que se aprende a perdoar e amar o próximo. Porque assim o Senhor nos ensinou. Ame a Deus sobre todas as coisas. Quando ele diz todas as coisas, irmãos, é todas as coisas. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, eu já expliquei, ensinei os irmãos, que é ame ao seu próximo como Deus também tem amado você. Então os pais devem, irmãos, portanto, ensinar o que é justo. Os pais devem ensinar o que é correto, o que é verdadeiro e bom para os filhos. Pois quando precisarem, encontrarão na família, irmãos, um porto seguro. Encontrarão na família o apoio emocional que precisam. E encontrarão, irmãos, na família a proteção em tempos difíceis. É bonito, né, nós falarmos disso, que eles encontrarão, mas muitas das vezes, irmãos, não é a família, não tem como proporcionar isso. Mas às vezes os filhos não veem na família esse apoio. Ou muitas das vezes eles não querem ser ajudados. Então o papel da posteridade, desta geração que virá, o papel dos filhos, irmãos, é dar então continuidade a essa fé vivida, passando às próximas gerações os ensinamentos espirituais aprendidos. Foi isso que Deus falou com o povo. Você então ensinará, você passará para as próximas gerações esses ensinamentos no cotidiano, no dia a dia, na relação uns com os outros. Então esse é o nosso dever, irmãos, deixar um legado e a base para que eles cresçam e construam não somente um lar firme, mas também uma sociedade mais justa e pacífica. Vivemos em dias difíceis, em que as gerações, irmãos, não têm se atentado para isso. Eu sou grato a Deus, irmãos, pelo pai que tenho, pois o mais imperfeito que ele seja, eu me tornei um homem que sou hoje, seguindo valores, que me ensinou e princípios importantes, irmãos, para uma vida boa e longa na caminhada. Como filho, eu tenho aprendido muito, irmãos, e como pai, ainda estou em construção nessa caminhada. Não é fácil. Costumo dizer que quando a gente é filho, a gente não tem tanta responsabilidade, não vê aquilo que os pais realmente passam. Mas quando se tornam pais, aí vão ver realmente aquilo que os pais passam. As preocupações, a ansiedade, o desejo de ver os filhos caminharem no bom caminho. Mas chega um momento, irmãos, em que nós não podemos
dar uma ordem para que eles sigam aquele caminho que é o mais ideal. Mas quando, irmãos, forem pais, eles saberão tudo isso. Entenderão o que é ser um pai, o que é ser uma mãe. Então, no entanto, irmãos, não é bem assim que as pessoas veem a paternidade. E não é de agora. Em relação a Deus, irmãos, é normal que nos primeiros passos da nossa jornada de fé, vejamos a Deus como um libertador poderoso no Antigo Testamento e um pai amável no Novo Testamento. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos ver apenas a figura de um ser todo-poderoso, de um ser que liberta, um ser que exerce o seu poder e a sua graça com um povo que ele escolheu. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, através de Jesus, a gente consegue visualizar não somente um Deus, mas um pai amável, um pai que cuida, um pai que realmente zela pelas nossas vidas. Então, a forma como viam a Deus, irmãos, no Antigo Testamento, estava distante de verem um pai que cuida dos seus filhos. A culpa, irmãos, nunca foi de Deus. A culpa foi deles mesmos por não verem as características reveladas a eles. O povo de Israel, irmãos, foi considerado filhos do Senhor. Contudo, toda a Escritura, ela dá testemunho de que Deus se revelou à humanidade como um pai zeloso, como um pai amoroso, como um pai fiel. Um pai que zela para cumprir a sua palavra. Essa revelação, portanto, irmãos, é muito mais clara no Novo Testamento. Todavia, ela também está presente em todo o Antigo Testamento. Alguns vão ver apenas no Antigo Testamento um Deus todo-poderoso, que está no trono, que é distante. Mas quando nós olhamos para o outro lado, do Novo Testamento, nós vamos ver um Deus que realmente se relaciona e tem prazer de estar com o homem. Então, em muitas passagens bíblicas, irmãos, a palavra pai é associada a Deus nessa porção da Escritura. Aproximadamente 14 passagens bíblicas. No Antigo Testamento, a paternidade de Deus, como eu disse, ela era exclusiva do povo de Israel. Ele se revela como pai dos judeus. Em Êxodo 4:22, a paternidade de Deus é demonstrada em especial no ato histórico da libertação da nação israelita. Diz assim a palavra: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Deus escolheu esse povo, irmãos. Deus fez uma aliança com esse povo e os chamou de filhos, chamou de primogênito, uma nação que ele escolheu primeiramente. Então, o que se espera de um pai, irmãos? Espera-se que um pai proteja a sua prole. Como pai, Deus, irmãos, protegeu muito bem a Israel, livrando do jugo da escravidão do Egito. Com o que, irmãos? Com poder, com maravilhas e sinais gloriosos. Então, a eles, irmãos, Deus demonstrou-se como um pai amoroso, como um pai fiel, como um pai paciente, como um pai libertador, como um pai que conduz os seus filhos no caminho correto. Apesar, irmãos, da constante desonra e desobediência da nação, Deus ainda assim se mostrou dessa maneira. Deus se mostrou desta forma. E aí o próprio profeta via o povo como alguém, irmãos, que não compreendeu a quem estavam servindo ou sendo servido, como eu costumo dizer. Eles não apenas não compreenderam a quem eles estavam servindo, como eles eram servidos. No deserto, o Senhor proporcionava água, no deserto o Senhor proporcionava uma sombra, no deserto o Senhor proporcionava comida, vestes que não se desgastava. Então ele se mostrou como esse pai, irmãos, que cuida, esse pai que é fiel, esse pai que protege. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Deuteronômio 32, verso 6. O profeta aqui, irmãos, ele via o povo como um povo ignorante. Um povo que de alguma forma, irmãos, estava sendo servido, estava sendo cuidado pelo próprio Deus. Agora estava sendo chamado de povo louco, de povo ignorante, por não verem a graça de Deus sendo manifesta. Quantos filhos de Deus, irmãos, não têm visto Deus agir e muitas das vezes são chamados desta maneira, de loucos,
de ignorantes, porque não conseguem ver a graça de Deus sendo manifesta em sua vida. Ainda assim, irmãos, Deus age com esse amor, com essa misericórdia. Como diz Salmos 103, 13. Assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Contudo, irmãos, diferentemente deles, havia alguns que reconheciam a Deus como esse pai. Que coisa maravilhosa, irmãos. Tinha alguns deles que reconheciam Deus como esse verdadeiro pai. Quando o profeta Isaías diz no capítulo 63, 16, mas tu é nosso pai, ainda que Abraão não nos conhecesse, e Israel não nos reconhecesse, tu, ó Senhor, és o nosso pai, nosso redentor, desde a antiguidade até o teu nome. Que coisa linda, irmãos. Em algum momento da história, eles irão reconhecer o Senhor como esse guia, como esse condutor, como esse redentor, como esse pai que se compadece. Virão com choro e com súplica os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou o pai de Israel, e Efraim é o meu primogênito. Jeremias capítulo 31, verso 9. Então esse, irmãos, é o Deus e Pai que se apresenta no Antigo Testamento. Não apenas como Senhor, mas que eles viam e tinham medo, mas como Pai que vai à frente e também disciplina. Chama o seu filho à responsabilidade. Deus estava chamando Israel a essa responsabilidade. Então, enquanto que no Antigo Testamento a paternidade de Deus, irmãos, é revelada como sendo exclusiva da nação israelita, no Novo Testamento o apresenta como pai de todos os eleitos. Não apenas exclusivo dessa nação, mas agora para aqueles que pela obra soberana de Deus recebem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Como disse João, no capítulo 1, verso 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então a paternidade de Deus no Novo Testamento, irmãos, portanto, extrapola os limites geográficos de Israel e se estende agora à igreja, que é composta por pessoas de todos os povos, raças, tribos e de todas as nações, mediante a obra perfeita e vicária de Cristo, consumada em prol dos pecadores. Então, enquanto no Antigo Testamento o conceito de paternidade era nacional e exclusivista, no Novo Testamento ela se torna então individual e coletiva. Deus se torna o Pai Celestial de todos os que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Então esse amor paternal, irmãos, tem como base a obra de Cristo, consumada na cruz, que é uma condicionante, uma condição. As pessoas não nascem naturalmente filhos e filhas de Deus, conforme o entendimento das Escrituras. É necessário que a redenção de Cristo seja aplicada nos corações, para que os pecadores se tornem parte desta família divina, desta família que Deus instituiu. Então, os discípulos de Cristo, irmãos, do qual eu e você fazemos parte, são essas pessoas que foram lavadas pelo sacrifício da cruz. Hoje, irmãos, reconhecemos a Deus como Pai. E essa é a forma pela qual Jesus nos orienta a nos dirigirmos a Ele em nossas orações. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa é a forma, irmãos, que Jesus nos orienta a nos dirigirmos a Ele, a reconhecermos Ele não somente como Deus, que tem todas essas características de proteção, de acolhimento, mas também de Pai, que é fiel, que é bondoso, que é também misericordioso. Então, quais as implicações, irmãos? Quais as consequências da paternidade de Deus em nossa relação com Ele? Muitos cristãos, irmãos, tratam a Deus apenas ou simplesmente como um Senhor. E por não conhecerem, acham que Ele é severo, que está sempre pronto para puni-los quando erram. Então essa era a visão que o povo de Israel tinha sobre Deus.
Jesus vem, irmãos, e muda essa visão. Jesus vem e muda esse conceito que eles tinham de um Deus que está em seu trono, distante, sem acessibilidade. Jesus mostra a eles que não é bem assim. Jesus mostra que Deus é real, que Ele está mais perto do que imaginamos, é acessível e tem prazer em se relacionar conosco, como um pai é com o seu filho. Então Jesus mesmo desejou, irmãos, ardentemente, em oração, que a compreensão sobre Deus partisse da premissa de que Ele é o Pai celestial, que está conosco e está perto de todos aqueles que o invocarem. Então, quando você invoca o nome do Senhor, o Senhor está perto de você. E se você é filho de Deus verdadeiramente, Ele habita dentro de você, por meio do Espírito Santo. Então, ao contrário do que pensavam acerca de um Deus punitivo, irmãos, Ele sempre foi Pai amoroso, que ama verdadeiramente seus filhos criados. Então, se não compreendemos a paternidade de Deus, irmãos, nós teremos dificuldades consideráveis em desenvolvermos nossa maturidade espiritual e também o nosso relacionamento com Ele. Porque nós vamos ver apenas como um Senhor e não como um Pai que acolhe os seus filhos. Ele não nos chama apenas de filhos, irmãos, mas é quem nos conduz à glória eterna. Como bem escreveu João, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, não conhece, e por não conhecerem a Ele, não conhecem a Deus. Então Ele não somente é o Pai glorioso, irmãos, que conduz seus filhos à glória eterna, como também é Pai santo, que nos separa e nos guarda para vivermos em sua presença. Então, como um pai que deseja que seu filho esteja em sua presença, assim é o Senhor para conosco. Porque em sua presença, irmãos, nos tornamos um. Em sua presença, irmãos, temos proteção, como também nós temos guarida. Assim orou Jesus. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. E aí Jesus chama Deus de Pai, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. João capítulo 17, verso 11. Então ele também, irmãos, é o Pai justo, que nos justifica pela fé em Cristo, para sermos adotados como filhos, assim como também ele é o Pai perfeito, que nos inspira, irmãos, para vivermos uma vida de retidão. E aí, Mateus vai falar sobre isso. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, a frase de Jesus, irmãos, sobre ser perfeito como Pai celestial, significa buscar a maturidade espiritual, significa buscar a plenitude no amor e não a ausência total de erros. Ele nos orienta ou nos dá esse entendimento de buscarmos essa maturidade. Então, no grego, irmãos, no original, a palavra usada para perfeito, ela quer dizer completo, ela quer dizer inteiro ou maduro. Isso responde, irmãos, à pergunta no início. Como posso ser perfeito como Pai celestial? Sendo completo, sendo maduro, irmãos, compreendendo essa plenitude desse amor que Ele dispensa a nós. Então, Deus quer, irmãos, que sejamos maduros. O Sermão do Monte, irmãos, mostra que Deus não exige uma capacidade humana impossível de não falhar. O fato de o Senhor querer que nós sejamos perfeitos não está dizendo para que nós sejamos, que nós não tenhamos erros. Mas Ele nos convida, irmãos, a vivermos com um coração cheio de amor e de misericórdia, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros. Então lembra da atitude do pai quando o filho retornou para casa, em Lucas capítulo 15? É uma atitude, irmãos, totalmente voltada para o amor e a misericórdia, e também para o perdão. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai. E comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido
e foi achado. E começaram então a alegrar-se. Essa foi a atitude do pai. O filho saiu, pegou as suas posses, pegou a sua herança, gastou toda aquela herança, todo o dinheiro que tinha, começou a padecer necessidade, e aí então ele toma uma atitude, porque já não tinha mais a quem recorrer. Ele recorre, ele se lembra que os trabalhadores do seu pai tinham abundância de pão, ou seja, tinha condições de sobreviverem, de se alimentarem, mas ele não tinha condições. Então ele volta e pede perdão ao pai. E o pai toma essa atitude, uma atitude voltada para o amor, para o perdão, e tem misericórdia do filho. E aí, essa atitude mostra, irmãos, como Deus também age conosco. O Senhor se alegra quando nós nos voltamos para Ele, quando nós o reconhecemos como nosso verdadeiro Pai. Então, a compreensão da paternidade de Deus, irmãos, portanto, ela é revigorante na construção de uma verdadeira identidade cristã. Nós somos filhos de Deus, irmãos, porque temos nele um verdadeiro Pai celestial. Nós, irmãos, somos filhos de Deus porque temos em Deus um verdadeiro Pai celestial. Então, esse foi um dos aspectos, irmãos, mais gloriosos da paternidade de Deus, que Ele fez a nosso respeito para nos tornar seus filhos adotivos. Então, apesar da nossa displicência com Ele, pecados horríveis que ofendem a sua santidade, Deus decidiu, irmãos, escolher dentro de nossa raça multidões que teriam o privilégio de chamar-lhe de Pai. Então, eu e você, irmãos, temos o privilégio de chamar a Deus de Pai, de tê-lo como nosso Pai celestial, de chamá-lo de Abba, de Paizinho. E esse Pai amoroso que Ele é, irmãos, Ele é misericordioso, Ele é leal, Ele é verdadeiro, Ele é justo e é santo. E por ser santo, nos escolheu para sermos membros de sua família por meio de Cristo, que é o caminho bíblico para a salvação que Ele mesmo atesta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, como Pai compassivo, irmãos, Deus continua a consolar seus filhos em suas tribulações. Como Pai gracioso, Deus continua também atendendo às nossas orações e nos sustentando nos momentos mais difíceis da nossa vida. Como Pai que Ele é, Ele decidiu nos perdoar. E para que isso se tornasse real, Ele sacrificou o seu Filho unigênito. Então, ao erguer Jesus Cristo na cruz, irmãos, Ele atraiu a atenção de homens e mulheres para que se arrependessem e crescem nele de todo o coração. Então, assim como o Pai terreno promete amar, promete cuidar, promete proteger, livrar e salvar seus filhos, irmãos, assim é o Pai celestial. Quem estiver nele, jamais se perderá. Essa é a promessa que temos, irmãos, desse Deus que servimos. Talvez você não experienciou o amor de um pai terreno, pode ter sido amado pelo seu pai terreno e talvez hoje ele não esteja mais aqui para te abraçar. Mas há um Pai lá no céu que quer que você viva essa experiência todos os dias. Um Pai que está sempre presente. Você só precisa clamá-lo, você só precisa se relacionar com Ele. Nem sempre, irmãos, o Pai está ausente. Muitas das vezes é o filho quem se ausenta dele. Nem sempre o Pai está ausente. Isso jamais poderá falar de Deus que Ele é ausente. Quem é ausente são os filhos, que se ausenta da sua presença. E por isso já não consegue ouvir mais, já não consegue se relacionar mais com Ele. É tempo, irmãos, de voltar ao convívio com Ele. É tempo de voltar ao convívio com o Pai, com aquele que nunca se ausenta. Esteja sempre pronto para ouvir, mesmo que seja para ser disciplinado por Ele. Porque quando o Senhor nos disciplina, é para nos colocar no caminho de volta, no caminho correto. Então que nós possamos, irmãos, olhar para Deus, não apenas como um Senhor, mas como um Pai que nos ama e nos perdoa verdadeiramente. Amém? Então não perca tempo.
volte para os braços do Pai. Glória ao nome do Senhor. Amém, queridos? Então, que nós possamos olhar para Deus como o Pai, que nos ama, que nos dá a guarida, que está sempre conosco, que está sempre prontos a nos ouvir em todos os momentos.